Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos rever o início da apostila 3, capítulo 4. Vou ensinar alguns exercícios para vocês. Vamos começar analisando este exemplo de uma equação do segundo grau. Esta equação está nesta forma aqui, ax² mais c igual a zero. É chamada de equação do segundo grau, porque a letra que nós precisamos descobrir o valor está elevada ao expoente 2. No nosso exemplo, nós temos 5x² menos 80 vai ser igual a zero. Para resolver esta equação que está incompleta, nós vamos deixar o 5x² no primeiro termo, no primeiro membro, desculpa. Quem é o primeiro membro? É o lado esquerdo. Aqui nós temos o sinal de igual, o primeiro membro fica do lado esquerdo e o segundo membro fica do lado direito. No lado direito, no segundo membro, nós sempre colocaremos os números. Que número eu vou colocar aqui? O menos 80. Só que, se ele estava do lado esquerdo e eu vou passar para o lado direito, eu tenho que mudar o sinal. Era menos, ele vai passar mais. E agora? Aqui no primeiro membro, eu tenho 5x². Observem que entre o 5 e o x não tem sinal, significa que tem um ponto de vezes. Se o número está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Copiarei o x², o 80, cada um no seu lugar. E embaixo do 80 eu vou colocar o número 5 para eu fazer a divisão. Temos que dividir 80 por 5. Copio o x² novamente, igual a 16. Por que 16? Porque 80 dividido por 5 dá 16. Não terminei a minha conta ainda, porque a letra x ela tem que ficar sozinha no primeiro membro. Este 2, o quadrado, o que vai acontecer com o quadrado? O quadrado, eu vou passar ele para o segundo membro. Ele será mais, menos e uma raiz. Isto aqui simboliza o nosso doisinho, o nosso quadradinho. Dentro da minha raiz, eu vou colocar o 16. E agora eu preciso descobrir qual é a raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Vou copiar o mais e o menos, e o resultado é 4. 4 vezes 4 dá 16. Por que mais e menos? Como nós temos equação do segundo grau, nós teremos duas soluções, duas raízes, duas respostas. Quais são as nossas respostas? A primeira é o menos 4 e a segunda é o 4 positivo. Vamos fazer do mesmo jeito na atividade número 1. Considere a equação 2x² menos 50 igual a zero. Resolva essa equação do segundo grau. O que nós iremos fazer? Separar cada termo no seu membro. O 2x² vai ficar aqui no meu primeiro membro. O menos 50, eu passo ele para cá. Quando a gente joga de um membro para outro, de um lado para outro do sinal do igual, a gente muda o sinal do número. O sinal do 50 era negativo, ele vai passar positivo. Eu tenho um número 2 com a letra x. Vou tirar ele daqui. O x vai ficar ao quadrado, o 50 continua lá e o 2 ele vem aqui embaixo para ser dividido. E depois eu vou copiar novamente o x². Vocês vão dividir 50 por 2, vai dar um valor. E depois, vou deixar a letra x sozinha. E o 2zinho que estava aqui em cima se transforma em mais, menos raiz. Quem que vai dentro da raiz? Vai exatamente este valor que vocês vão colocar aqui dentro. Então, coloca o valor aqui dentro. X vai ser igual a mais ou menos. Descobre qual é a raiz deste número e será a resposta que precisamos.
Número 2, considere a equação x² menos 9 igual a zero. Resolva esta equação. Mesma coisa, vou deixar o x² no primeiro membro, colocar o sinal de igual. Eu tenho menos 9, a hora que eu passo ele para o outro lado, ele vai passar 9 positivo. X vai ser igual, tirei o 2zinho. Cadê o 2zinho? Ele é o mais, o menos e a raiz. Raiz de quem? Raiz de 9. E agora, x é igual a mais ou menos, qual é a raiz de 9? Da mesma forma que eu fiz o exercício 1 e dei alguns exemplos, vocês vão fazer o exercício 4. Na letra A, já está separado, o x já está no primeiro membro, o 25 já está no segundo. O que vocês têm que fazer? X é igual a mais ou menos a raiz. Coloca o 25 dentro da raiz e encontra a raiz de 25. Na letra B, aqui vocês têm que separar. O menos 100, a hora que vocês passarem ele para o outro lado, ele vai ser mais 100. E aí x vai ser igual a mais ou menos raiz de... Terminem a conta. A letra C é igual ao exemplo que eu dei lá em cima. O número 5 é para resolver também as equações. Como ela é a equação igual ao exemplo que eu passei, vocês vão fazer. A letra B, depois eu vou explicar para vocês o que tem de diferente nela. O número 6 é o mesmo exercício. Resolva x² igual a 7, já está separado, x no primeiro membro e 7 no segundo. Basta que vocês coloquem x é igual mais ou menos raiz de 7. A letra B, vocês não fazem. A letra C, vocês vão fazer. O que tem de diferente na letra C? Não tem nada diferente, é igual ao que eu já fiz. Vai deixar o 3x² no primeiro membro, o menos 27 vai passar mais 27. Deixa o x² no primeiro membro, copia o 27 e o 3 vem aqui embaixo. Sempre que tiver um número com a letra x, ele sempre vai lá embaixo para ser dividido. x² vai ser igual ao resultado da divisão. Depois, o x vai ser igual a mais ou menos raiz. Por quê? Porque o quadradinho, o 2zinho, ele se transformou em tudo isso. E então, vocês descobrem a resposta. O número 8, resolva a equação incompleta do segundo grau a seguir. Como que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar o x² igual, vou copiar o 3.125. Este número 5 que eu não coloquei, onde eu vou colocar ele? Aqui embaixo. O que vocês terão que fazer agora? A divisão. Dividir 3.125 por 5. Divide um pelo outro e termina o exercício 8. Quero então que vocês tentem resolver e me perguntem caso não consiga. Então, vocês vão resolver o número 9 e o número 10 para esta semana. Finalizando aqui na página 7, a letra C. Então, vamos terminar aqui os exercícios da nossa semana e estarei aqui para tirar dúvidas.